Olá, meu nome é Matheus. Vou falar sobre o trabalho 4 de inteligência artificial. São divididos em duas partes. A primeira é a detecção de propaganda irregular e a segunda de reconhecimento de entidades nomeadas. O objetivo da questão número 1 é construir um agente inteligente capaz de identificar a presença de propagandas irregulares relacionadas ao aleitamento materno em páginas web. Então, tem basicamente três etapas aqui, sendo elas pré-processamento, criação de um agente classificador e avaliação. Ela tem um opcional extra, mas essa questão número 1 é basicamente esquisita. Indo para o Jupyter, primeira parte de pré-processamento, a gente vai importar as bibliotecas necessárias. Na função de limpar textos, é parte do pré-processamento, né? Então a gente precisa limpar os textos removendo as hashtags de HTML e os espaços extras. Então, com essa função limpar texto, depois vai fazendo a limpeza do texto usando o Beautiful Soup, removendo as hashtags em HTML, depois a substituição de múltiplos espaços, a quebra de linha, depois a remoção de espaços extras no começo e no fim do texto. Depois dá esse return com o strip. Logo em seguida tem o carregamento dos dados necessários, onde eu uso a biblioteca do Pandas para ler o caminho do arquivo, para conteúdo limpo, né? Primeiro ele vai ler o arquivo Excel, depois elimina as linhas que não contêm textos visíveis ou imagens, depois aplica a limpeza do textos visíveis. E por último, a função baixar a imagem a partir de URLs e salva na pasta do destino. Então essa função ela cria pastas para armazenar as imagens, depois ela vai no for, né? Ela solicita a imagem da URL e logo em seguida ela retorna as imagens salvas. Agora para a parte da criação do agente classificador, a gente vai instalar primeiro o LangChain Community, aqui é com o pip, né? Depois importar de novo as bibliotecas necessárias para essa parte do trabalho, usar um pré-processador, inicialização do modelo do blip e processador. Logo em seguida a gente vai usar essa função, a gente vai gerar essa função gerar caption plib, que é a função para gerar o caption usando plib. Logo em seguida a gente vai aqui pro o LLM do chat OpenAI, usando o GPT-4o aqui, usando a chave de API, essa parte de configuração da LLM do GPT. Depois um template para prompt de classificação de propaganda. Então é basicamente, então aqui a gente, com a chave gerada pela API da OpenAI, a gente vai realizar esse treinamento, esse prompt, né? Esse template para o prompt da classificação de propaganda. Depois da criação, a parte de criação, né, do modelo, criação do prompt com o modelo. Em seguida, tá aqui para perto o microfone. A gente vai criar uma função para avaliar a amostra com base no texto do captions. Então, em seguida, a gente vai carregar esse arquivo em Excel, a questão solicita, que foi retirado do GitHub da disciplina. Usar uma função para processar uma linha no data frame.
depois baixar a imagem e fazer o tratamento. Se não tiver imagem, ele retorna esse erro. Em seguida, ele mas se não retornar, se retornar tudo certo, ele gera o caption para a imagem baixada. Depois avalia a amostra com o modelo do LLM que a gente fez. Então depois ele vai fazer mais uma coluna no data frame de resposta do agente e aplicar para processar a amostra. E aqui ele mostra o resultado. Deixa eu botar aqui para baixo. Então ele cria essa coluna. Agora, para a parte de avaliação, ele filtra a primeira variável, né? Ele filtra apenas as amostras com respostas válidas, as não nulas. Logo em seguida, ele extrai sim ou não da resposta do agente. Faz a normalização da coluna gabarito. Depois ele verifica acertos nesse DF válidas aqui, se acertou, com base nas respostas binárias e a resposta do gabarito. Logo em seguida calcula e exibe a acurácia somente com as respostas válidas. Depois exibe esses exemplos de acerto e depois exibe os exemplos de erro. Aqui a gente vê que a acurácia deu 40 de 40 no modelo GPT. Depois os exemplos de acerto também deu true. Os exemplos de erro deu vazio porque não teve nenhum erro. Aí agora, para essa parte a gente vai importar mais algumas bibliotecas. No caso é o IPython Display. Ele vai importar o HTML, o display. Em seguida, e o Pandas também já estava. Mas é só para ter mostrar que a gente vai usar bastante. Então, nisso ele faz ajustes, né, para exibição de textos longos sem truncamento. Depois ele faz o filtro das amostras com respostas válidas e o classificador classifica as respostas binárias aqui. Então, em seguida ele faz essa normalização da coluna gabarito. Aí faz a verificação se o agente acertou a classificação e ele faz essa função aqui para formatação de linhas de exibição, certo? Então é SDF de formatar linha, ele faz essa formatação para ficar visualmente com o que a gente vai ver agora, as respostas. Então depois ele aplica a função de formatação de cada linha da frame e depois exibe os 10 primeiros resultados formatados. Então a gente encontra essas respostas, a resposta aqui do agente com o número do hash, resposta gabarito, resposta binária e resposta gabarito. Então a gente consegue ver que está tudo sim. Das 10. Aí aqui ele fala que a frase promove uma fórmula infantil, que é uma infração às normas regulamentação da propaganda de produtos relacionados ao aleitamento materno, conforme a legislação brasileira e as diretrizes da OMS. Certo? E assim a questão número 1. Agora para a parte número 2. Nosso objetivo aqui é desenvolver um agente generativo capaz de realizar a tarefa de reconhecimento de entidades nomeadas sobre sentenças em linguagem natural. Aí aqui explica o que é o NIR, né? Que é a anotação da formação de formato BIL, indicado a classe de entidade ou a ausência dela. E o token também, que é um conceito muito importante quando falamos de IA generativos, certo? Então nosso objetivo aqui
será usar um subconjunto da corpus aqui, disponibilizado nesse arquivo do NER, com vários documentos e cada um deles com várias sentenças que representam blocos de linhas consecutivas. Por exemplo, nesse caso aqui, o objetivo, a formatação desse trabalho, dessa questão em 3 também, o pré-processamento, a construção do agente e a avaliação, certo? Então, vamos lá. A questão número 2 de reconhecimento de dados nomeados. A gente vai usar essa lista de tokens, né, e tags, tá? Importar as bibliotecas necessárias, carregar o modelo SPICE em branco. Depois a gente vai criar o objeto doc e identificar expões com base nos dados das tags de BIOS, certo? Então, depois a gente vai atribuir as entidades ao doc e visualizar nesse formato aqui. Por exemplo, Angela Merkel visite Berlim. Nesse caso, por exemplo. Certo. Aqui, para realizar o pré-processamento, a gente vai instalar os seqeval, Spice, entre outros. Certo. Vamos importar as bibliotecas necessárias. Vou usar a chave da OpenAI de novo para realizar essa questão, certo? E nisso a gente vai ler o arquivo ANIR que eu falei mais cedo. Vai carregar esse arquivo dentro da memória aqui do Colab. Aí depois vamos separar as sentenças com tokens e mais as tags. E agora vamos construir o agente. Vamos primeiro a gente dar uma olhada aqui nessa get few shots prompt, certo? Que vai realizar uma função de prompt. Depois a predict aqui, que é para fazer uma previsão usando o GPT, o chat GPT. E após ele ser carregado, vamos também criar a função visualize entity with displicity. E essa vai ser carregado no ambiente para ser usado mais tarde, certo? Aqui a gente vai instalar também o OpenAI 0.28 e realizar a avaliação dos últimos 5 anos, dos 5 documentos, quer dizer. Aqui ele vai extrair essas avaliações, né, com uma acurácia precisa de 100%, porque tem poucos dados também. Aí a gente consegue visualizar que todas as métricas estão dando 100% dos últimos 5 documentos. Aí um exemplo mais qualitativo é o do token do Playmove. Aí o here o BORG e o previsto é o BORG. Então a gente dá para visualizar o gabarito e como a gente consegue visualizar, consegue fazer a generalização, gerar os resultados, né? Os resultados esperados e os previstos.